Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O cemitério estava silencioso, perturbado apenas pelo leve farfalhar das folhas mortas enquanto o vento outonal dançava pelos caminhos. Alexander Whitman, um milionário renomado, mas profundamente solitário, caminhava lentamente à sua frente, com as mãos apertadas em torno de um buquê de rosas brancas. Cada passo parecia carregado pelo peso da dor que carregava há 3 anos, desde que sua esposa Emily fora tirada de sua vida em um acidente pelo qual ele nunca se perdoara. Ajoelhou-se diante do túmulo, depositando as flores com uma delicadeza quase religiosa. Seus olhos se perderam na inscrição gravada no mármore frio. Emily Whitman, amor eterno. Uma dor surda surgiu em seu peito. As lembranças da felicidade do passado, das risadas, dos planos, tudo agora parecia pertencer a outro mundo. Ao se levantar, seu olhar foi atraído por 2 figuras ajoelhadas sobre um túmulo próximo. Crianças, um menino e uma menina, quase idênticas, com cabelos escuros e olhos brilhando de lágrimas. A presença delas poderia ter passado despercebida, mas algo em sua postura, na maneira como pareciam absorver cada palavra gravada na lápide, cativou Alexandre. Ele se aproximou lentamente, sua voz trêmula revelando tanto curiosidade quanto uma emoção que ele não sentia há muito tempo. E olá, você está aqui pela sua mãe? As crianças assentiram timidamente. Meu nome é Luke e esta é minha irmã Lily. Nossa mãe faleceu recentemente. O coração de Alexander afundou. Havia algo profundamente familiar em suas feições, um eco inesperado da gentileza de Emily e dele mesmo. Uma conexão estranha, quase sobrenatural, pareceu se estabelecer em um instante. Sem realmente entender o porquê, Alexandre sentiu uma mistura de fascínio e medo. Quem eram aquelas crianças? E por que sua aparição ali hoje, diante do túmulo da mulher que ele ainda amava, parecia escrita pelo destino? Naquele dia, o que deveria ter sido uma visita solitária e dolorosa ao túmulo de Emily se transformou no início de um mistério inesperado. Um segredo enterrado, uma verdade há muito escondida, estava esperando para emergir, e Alexander tinha a sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma. Alexander Whitman não conseguia tirar os rostos de Luke e Lily da cabeça. Desde a breve conversa no cemitério, ele sentia uma mistura de preocupação e fascínio que o incitava a aprender mais sobre os gêmeos. Voltou para sua mansão espaçosa, com as paredes cobertas de lembranças de Emily, mas nada naquele luxo ou solidão o acalmava. Na manhã seguinte, incapaz de ficar sem respostas, Alexander foi ao parque para onde vira as crianças indo depois da visita. Viu-as sentadas em um banco, com os olhos vazios, ainda segurando seus bichinhos de pelúcia. Aproximou-se lentamente, tentando parecer reconfortante. Olá, sou eu de novo. Só queria saber se você gostaria de conversar um pouco. Luke e Lily olharam para cima hesitantes. Após um longo silêncio, Lily sussurrou. E por que você está interessado em nós? Alexandre respirou fundo. Sentiu o coração bater mais rápido, como se cada palavra tivesse que ser escolhida com cuidado. Porque você me lembra alguém que perdi. E acho que talvez eu possa te ajudar. As crianças se entreolharam, cautelosas mas intrigadas. Luke finalmente assentiu, e um vínculo frágil começou a se formar. Alexander passou horas conversando com elas, ouvindo suas histórias fragmentadas sobre a mãe, sua vida solitária e as estranhas circunstâncias de sua morte. Aos poucos, detalhes perturbadores foram surgindo. Luke e Lily sabiam coisas sobre Emily que ninguém mais sabia. Alexander sentiu um arrepio percorrer a espinha. Essas crianças pareciam conectadas a Emily de maneiras que ele não conseguia entender. Enquanto acompanhava os gêmeos até a saída do parque, uma sensação estranha o invadiu. Ele precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. E lá no fundo, tinha a sensação de que essa verdade não seria apenas uma coincidência, mas revelaria um segredo que poderia mudar sua vida para sempre. Desde que conheceu Luke e Lily, Alexander Whitman não conseguia pensar em mais nada. Cada lembrança de Emily parecia ressurgir através deles, e uma sensação estranha lhe dizia que aquelas crianças guardavam um segredo que ele precisava desvendar. Começou buscando informações sobre a família. O pouco que aprenderá com as crianças era vago. Falavam de uma mãe gentil e amorosa, mas seus relatos omitiam qualquer detalhe sobre o pai ou onde exatamente moravam. Alexander decidiu visitar a escola dos gêmeos. Lá, o diretor o recebeu com uma cortesia distante, mas educada. Olá, Sr. Whitman. Gostaria de registrar as crianças? Perguntou ele. Não, só estou tentando descobrir mais sobre o passado deles. Eles me parecem peculiares, respondeu Alexander, ponderando cada palavra.
O diretor hesitou, mas finalmente cedeu à insistência de Alexander. Alguns registros escolares revelaram uma anomalia surpreendente. Luke e Lily haviam sido adotados logo após o nascimento e ambos tinham sobrenomes diferentes. Os arquivos estavam incompletos, alguns documentos estavam faltando ou haviam sido apagados. Quanto mais Alexander investigava, mais profundo o mistério se adensava. Fotografias antigas da mãe adolescente o lembravam de Emily. O mesmo sorriso, os mesmos olhos brilhantes, as mesmas feições delicadas. Seria apenas uma coincidência? Essa descoberta chocou Alexander. Ele começou a ligar os pontos. A aparição das gêmeas no cemitério, a impressionante semelhança delas com Emily e agora aqueles vestígios misteriosos de seu passado. Uma pergunta assombrosa se impôs em sua mente. E se essas crianças estivessem conectadas a Emily de maneiras que eu nunca imaginei? Naquela noite, sozinho em seu escritório, Alexander examinou atentamente as fotos e documentos, e cada detalhe lhe trouxe à memória uma lembrança de sua vida com Emily. Ele percebeu que o que pensava saber sobre seu passado e sua esposa era apenas parte da verdade. Um segredo jazia adormecido, enterrado em algum lugar, esperando para ser revelado. E Alexandre sabia, no fundo, que descobrir esse segredo mudaria tudo. Sua vida, seu coração e até mesmo o significado de sua dor. Os gêmeos não eram apenas crianças perdidas. Eles eram a chave para uma verdade que ele não tinha certeza se queria ouvir, mas precisava encarar. Alexander Whitman sentia uma tensão crescente cada vez que pensava em Luke e Lily. Ele precisava de respostas concretas, não apenas suposições ou palpites. Naquela manhã, decidiu segui-las discretamente, determinado a entender de onde vinham e por que sua presença no cemitério o perturbara tanto. Os gêmeos seguiram em direção a uma parte mais antiga da cidade, um lugar que até mesmo Alexander, apesar de sua riqueza, conhecia pouco. Pararam em frente a uma pequena casa de tijolos vermelhos, desgastada pelo tempo, mas cuidadosamente conservada. Alexander observava de longe, escondido atrás de uma árvore. As crianças bateram na porta, e uma mulher na casa dos 40 anos a abriu. Seu rosto familiar surpreendeu Alexander. Ela se parecia muito com Emily. "Mãe!", exclamaram os gêmeos, correndo em sua direção. Alexander sentiu um choque frio percorrer o corpo. Seria possível que Emily tivesse uma irmã gêmea, ou um parente tão parecido com ela? Ou pior, poderia haver uma verdade sobre a família de sua esposa da qual ele nunca suspeitara. Ele observou a cena. A mulher sorria, acariciando os cabelos das crianças, mas seus gestos carregavam uma mistura de ternura e seriedade, como se escondesse algo. Alexander notou cada detalhe. Uma fotografia na parede mostrava a mesma jovem, cercada por duas crianças que se pareciam exatamente com Luke e Lily. Mas no verso da fotografia, uma inscrição quase ilegível trazia o nome, Emily Whitman. O coração de Alexandre batia forte. O que ele via desafiava toda a lógica. Ele precisava descobrir a verdade, e rápido, antes que aquele mistério o consumisse completamente. Ao sair silenciosamente do quarto, sentiu o peso do segredo aumentar. Sabia que as respostas que buscava estavam próximas, mas poderiam destruir tudo o que ele pensava saber sobre Emily, os gêmeos, e sobre si mesmo. Após dias de dúvida e observação, Alexander Whitman tomou uma decisão que sabia ser arriscada. Precisava falar com aquela mulher. Não podia mais simplesmente seguir as crianças ou reunir pistas. A verdade precisava ser revelada a ele, mesmo que isso minasse tudo o que ele pensava saber. Ele caminhou para casa no final da tarde, quando um sol dourado banhava as ruas com uma luz suave. A porta se abriu e revelou a mesma mulher que o lembrava de Emily, mas seus olhos revelavam cansaço e cautela. "Olá", disse Alexander com uma voz calma, mas firme. "Meu nome é Alexander Whitman. Acho que temos muito o que conversar." A mulher o encarou surpresa, mas não fechou a porta. Ele entrou cautelosamente, notando as fotos das crianças e da jovem nas paredes. Com o coração disparado, ele tentou não demonstrar sua emoção. Eu conheci Luke e Lily no cemitério", explicou ele. "Eles se parecem comigo, e se parecem com Emily. Preciso entender." A mulher hesitou por um longo momento, depois sentou-se, convidando Alexandre a fazer o mesmo. Sua voz estava trêmula, mas determinada. "Você tem razão, eles são parentes da Emily. Mas tem uma coisa que você precisa saber primeiro." Ela então começou a contar uma história incrível. Emily tivera gêmeos antes de morrer, mas, devido a circunstâncias trágicas, teve que confiá-los a uma família de confiança para proteção. A mulher diante dele não era Emily, mas sua irmã gêmea, encarregada de cuidar das crianças à distância.
Os gêmeos cresceram sem saber a verdade sobre sua mãe biológica, mas o destino os levou ao túmulo de Emily e de Alexander. Alexander sentiu uma mistura de choque e alívio. O peso de sua dor pareceu se transformar em uma estranha possibilidade de se reconectar com uma parte de Emily por meio das crianças. Mas ao mesmo tempo a complexidade da situação o aterrorizava. Como integrar essas crianças à sua vida? E acima de tudo, como lidar com o segredo da conexão delas com Emily? À medida que o sol se punha no horizonte, ele percebeu uma coisa: sua vida nunca mais seria a mesma. As respostas que ele buscava tinham acabado de se revelar, mas eram apenas o começo de um caminho difícil em direção à verdade e à reconciliação. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e doçura para Alexander. Ele passou um tempo com Luke e Lily, conhecendo seus pequenos hábitos, seus medos e suas gargalhadas que tanto o lembravam de Emily. Cada sorriso dos gêmeos reacendeu uma parte de seu coração que ele pensava estar perdida para sempre. No entanto, apesar da frágil alegria que se apoderava dela, havia perguntas sem resposta. Por que Emily teve que se separar dos filhos? Por que a existência deles foi mantida em segredo? E mais importante, quem estava realmente por trás dessa decisão trágica? Certa tarde, enquanto ele jogava xadrez com Luke na sala de estar, Lily entrou segurando um pequeno caderno gasto. Pai, bem, quero dizer, Alexander, ela sussurrou hesitante, mas com uma explosão de confiança que fez o coração do homem disparar. Encontrei isso no sótão. Alexander pegou o caderno com cuidado. As páginas estavam cobertas com a caligrafia precisa de Emily, memórias e desenhos endereçados aos seus filhos. Cada palavra revelava seu amor infinito por eles e seu desespero por ter que partir para protegê-los. Emily, Alexander sussurrou, com os olhos marejados de lágrimas. O caderno também revelava pistas sobre as forças que haviam motivado a separação, ameaças anônimas, pressão financeira e segredos de família que Emily não podia compartilhar com ninguém. Cada página aprofundava o mistério, mas também dava sentido à dor de todos aqueles anos. Essa descoberta aproximou ainda mais Alexander das gêmeas. Ele compreendeu que não era apenas o protetor delas, mas também o elo vivo com a mãe delas. As crianças também estavam começando a aceitar que Alexander não era um estranho, mas alguém que compartilhava o amor e a dor de Emily. Pela primeira vez em muito tempo, Alexander sentiu a esperança renascer, mas no fundo, sabia que o caminho para a verdade completa ainda era longo e repleto de perigos. Os segredos de Emily ainda não haviam sido totalmente revelados, e alguns poderiam mudar suas vidas de forma irreversível. Alexander Whitman sabia que o caderno de Emily não continha toda a verdade. Suas anotações eram preciosas, mas revelavam apenas fragmentos da história. Para proteger as gêmeas e honrar a memória de Emily, ele precisava entender quem havia forçado essa separação e por quê. Certa noite, ele contatou um velho amigo de Emily, Thomas Reed, um advogado discreto porém leal, que havia ajudado Emily a administrar seus assuntos pessoais antes de sua morte. Thomas o recebeu em seu escritório, um lugar onde a sombra do passado parecia pairar sobre cada prateleira de livros antigos e arquivos empilhados. Alexander, pensei que você viria, disse Thomas, colocando uma xícara de café à sua frente. A Emily nunca te contou nada disso. É perigoso e complicado. Alexandre assentiu determinado. Preciso saber, pelas crianças e por ela. Thomas pegou uma pasta grossa e empoeirada e a colocou sobre a mesa. Continha documentos legais, cartas e evidências de intrigas familiares. Alexander soube então que a família de Emily sempre a pressionara intensamente. Seus gêmeos representavam uma ameaça aos seus segredos, um caso financeiro e sucessório obscuro que poderia ter vindo à tona se sua existência tivesse sido revelada. Emily queria proteger seus filhos a todo custo, explicou Thomas. Ela escolheu confiá-los a parentes de confiança, pensando que um dia poderia encontrá-los novamente. O coração de Alexander afundou. Tristeza e raiva se misturaram. Raiva daqueles que haviam arruinado a vida de Emily e seus filhos, e tristeza por descobrir o quanto ela havia sofrido em silêncio. Este capítulo de revelações marcou uma virada. Alexander compreendeu que o caminho para reunir sua família não seria fácil. Os inimigos do passado ainda não haviam desaparecido, e ele precisaria de coragem, inteligência e prudência para proteger Luke e Lily enquanto confrontava aqueles que haviam destruído a vida dele e de Emily. Ao sair do escritório de Thomas, o vento frio da noite chicoteava seu rosto. Ele sentiu uma nova determinação invadi-lo. Ele iria descobrir a verdade completa, e nada nem ninguém o impediria. Alexander Whitman sabia que não podia esperar mais. As gêmeas mereciam a verdade,
e aqueles que haviam manipulado o destino de Emily precisavam ser confrontados. Com a ajuda de Thomas Reed, ele começou a reunir evidências e documentos, cartas incriminatórias, registros financeiros e depoimentos de parentes que haviam observado as maquinações da família de Emily. Naquela noite, ele convidou Luke e Lily para se sentarem com ele na sala de estar. As crianças ouviram atentamente, fascinadas e preocupadas ao mesmo tempo, enquanto Alexander explicava que em breve descobririam toda a sua história e que nada deveria assustá-las. Ele queria que soubessem que estavam seguras ao seu lado. No dia seguinte, Alexander foi visitar a tia de Emily, a matriarca da família, aquela que havia orquestrado a separação dos gêmeos. O confronto foi tenso desde o início. A tia olhou para ele com uma mistura de desprezo e surpresa. Alexandre, você ousa voltar depois de todos esses anos? Ela sussurrou. Não estou aqui para desculpas, respondeu Alexander com calma, mas com firmeza. Estou aqui pela verdade, por Luke e Lily e por Emily. As revelações que ele trouxe foram explosivas. As provas que ele possuía revelavam claramente as maquinações da família, ameaças, manipulação legal e tentativas de apagar qualquer vestígio dos gêmeos. A tia se defendeu desajeitadamente, mas a frieza de Alexander e a clareza das provas a deixaram sem saída. Esse confronto permitiu que Alexander retomasse o controle da história. Ele fez a família prometer nunca mais interferir na vida dos gêmeos. Pela primeira vez em muito tempo, um senso de justiça começou a tomar conta. De volta à casa, Alexander sentiu um peso ser tirado dos ombros. As gêmeas estavam agora seguras, e o caminho para uma vida normal, embora repleto de desafios, estava finalmente aberto. Mas ele sabia que mais revelações sobre Emily e seus inimigos do passado ainda poderiam surgir, e que ele teria que permanecer vigilante para proteger sua nova família. Depois de confrontar a família de Emily, Alexander Whitman sentiu um alívio da turbulência de sua vida. Pela primeira vez em anos, ele pôde passar dias tranquilos com Luke e Lily. Eles riram, brincaram e compartilharam momentos simples que o fizeram lembrar dos momentos felizes que passará com Emily. Mas ele sabia que a verdade ainda não estava completa. Certa tarde, enquanto arrumava o sótão, Alexander encontrou uma caixa discreta escondida atrás de algumas caixas de papelão velhas. A caixa continha a letra de Emily. Tremendo de emoção, ele a abriu e descobriu um diário e várias cartas lacradas. O diário revelou um último segredo que Emily guardava para proteger seus filhos e Alexander. Nele, ela contava como, antes de morrer, havia descoberto uma conspiração para destruir seu marido e filhos. Ela havia tomado medidas para proteger Luke e Lily, confiando-os a parentes de confiança e escrevendo instruções detalhadas para Alexander, caso ela não estivesse mais lá para cuidar deles. Uma carta mais recente, endereçada diretamente a Alexander, detalhava o que ele precisava fazer para reunir sua família e garantir o futuro dos gêmeos. Emily expressou seu amor por ele e pelos filhos, mas também seu medo de que o passado os alcançasse. Cada palavra era carregada de ternura, mas também de uma urgência palpável. Ao ler estas páginas, Alexander sentiu uma dor imensa e um profundo conforto. Emily havia planejado tudo para eles, e agora cabia a ele seguir suas instruções. Ele sabia que precisava honrar a memória dela, protegendo seus filhos e construindo uma nova vida com eles. Essa descoberta fortaleceu sua determinação. Os gêmeos não eram mais apenas crianças perdidas a serem encontradas, eram a continuação do amor de Emily. E Alexander estava disposto a fazer qualquer coisa para garantir que a felicidade deles nunca mais fosse ameaçada. Após descobrir o diário e as cartas de Emily, Alexander Whitman sabia que precisava agir rapidamente. Todas as instruções que ela deixou eram claras: proteger as gêmeas, garantir o futuro delas e confrontar os últimos vestígios da conspiração que havia destruído sua família. O primeiro passo foi reforçar a segurança em torno de Luke e Lily. Alexander instalou um sistema de vigilância discreto em sua casa e contratou pessoas de confiança para garantir o bem-estar deles. Mas a segurança física era apenas parte da missão. Ele também precisava restaurar a verdade, para que ninguém jamais questionasse a legitimidade do lugar das crianças em sua vida. Ele então começou a investigar os antigos aliados de Emily que haviam participado, mesmo que indiretamente, da separação das gêmeas. Usando as informações do diário, ele conseguiu identificar vários cúmplices e confrontá-los um por um. Alguns cooperaram, revelando novas informações sobre os motivos e ações da família de Emily. Outros resistiram, mas Alexander estava pronto. Havia reunido evidências suficientes para neutralizar qualquer oposição. Com o passar dos dias, Luke e Lily começaram a entender que agora faziam parte de uma família de verdade.
Alexander passou um tempo explicando a eles a vida de Emily, seus sacrifícios e seu amor sem limites. As crianças, apesar da pouca idade, pareciam absorver cada detalhe, e seu vínculo com Alexander se tornou mais profundo e sincero. Por fim, Alexander enviou um último aviso àqueles que tentaram destruir a família de Emily. A verdade agora triunfaria e ninguém mais poderia ameaçar as crianças. Foi um momento catártico para ele, uma mistura de alívio e tristeza. Emily não estava mais lá, mas, graças a ele, seus filhos estavam finalmente seguros e seu legado de amor poderia perdurar. Enquanto observava Luke e Lily brincando no jardim, Alexander percebeu que a fase final estava se aproximando. Um último segredo ainda precisava ser descoberto. Aquele que finalmente encerraria a história e revelaria a ligação definitiva entre Emily, os gêmeos e ele. Alexander Whitman sabia que o último segredo de Emily ainda não havia sido revelado. Ele havia seguido todas as pistas, enfrentado todos os obstáculos, mas um sentimento profundo lhe dizia que a maior reviravolta era iminente. Certa noite, ele convidou Luke e Lily para se sentarem com ele na sala de estar, com o diário de Emily aberto em seu colo. As crianças ouviram atentamente, com os olhos brilhando de curiosidade misturada com medo. Alexander começou a contar-lhes, gentil e francamente, toda a história de Emily, como ela fora forçada a confiá-lo aos parentes, os perigos que enfrentará e, acima de tudo, o quanto os amava. Então, ele lhes mostrou uma última carta lacrada que ninguém ainda havia lido. Alexander a rasgou lentamente e as palavras de Emily ecoaram como uma melodia dolorosa, mas esperançosa. Meus queridos filhos, se vocês estão lendo esta carta, é porque não estou mais aqui para protegê-los. Mas saibam de uma coisa, Alexandre, aquele que os encontrou, é o homem que sempre os amará como eu os amara. Sua vida está em boas mãos. Sejam corajosos e permaneçam unidos. Um dia vocês entenderão tudo, e então saberão que o amor é mais forte do que todos os segredos e todas as provações. Naquele momento, Luke e Lily compreenderam plenamente que Alexander não era apenas seu protetor. Ele agora era sua família. Lágrimas rolaram, mas eram lágrimas de imenso alívio. Alexander sentiu um calor que não sentia desde a morte de Emily, a promessa de um futuro que construiriam juntos. Poucos dias depois, Alexander tomou as medidas necessárias para formalizar a adoção dos gêmeos. As crianças radiantes finalmente puderam levar seu nome e se sentir completamente em casa. A dor do passado não havia desaparecido, mas havia chegado ao fim. Os inimigos de Emily foram neutralizados, segredos revelados e o amor triunfou. Ao observar Luke e Lily brincando no jardim, Alexander sabia que Emily ficaria orgulhosa. Sua memória agora vivia através deles, e uma nova vida cheia de amor, risos e esperança havia começado. O milionário solitário não estava mais sozinho. Ele havia encontrado sua família e o sentido da vida que pensava ter perdido para sempre.